Chovia forte em Belo Horizonte quando Clara Nunes, de 28 anos, se encolheu sob a marquise de uma pequena lanchonete. O vento frio atravessava seu casaco fino, e as gotas pareciam pesar ainda mais em seu coração cansado. Ela tinha apenas R$ 20 na bolsa, economizados para o último ônibus de volta para casa e um café quente que a manteria firme até a entrevista de emprego à tarde. Enquanto aguardava, Clara percebeu um homem, visivelmente molhado, parado sem guarda-chuva próximo à lanchonete. Ele usava roupas sociais, mas a camisa já estava ensopada. Os olhos pareciam aflitos, e ele olhava para dentro do balcão com fome, mas sem coragem de entrar. Clara, mesmo na sua própria dificuldade, sentiu o coração apertar. Sem pensar muito, ela chamou o atendente e pediu 2 sanduíches. Pagou com os últimos R$ 20 que tinha e estendeu um dos sanduíches ao estranho. Ele olhou para ela surpreso, com as mãos tremendo de frio. Você parece precisar disso mais do que eu hoje, disse Clara, tentando sorrir. Eu não sei o que dizer. Obrigado, respondeu o homem emocionado. Ela apenas assentiu e deu uma mordida em seu sanduíche, tentando disfarçar a ansiedade. Precisava chegar inteira à entrevista da empresa Torres Group à tarde, a maior chance que tivera em anos. Não podia falhar. O homem, ainda surpreso, sentou-se ao lado dela, dividindo o pequeno banco de concreto sob a marquise. Os dois ficaram em silêncio, ouvindo a chuva bater ruidosa no asfalto. Clara não perguntou o nome dele, e ele não perguntou o dela. Era apenas um momento humano, compartilhado na simplicidade de um gesto de bondade. Quando terminou de comer, Clara se levantou, segurou firme a pasta com seu currículo e documentos, e olhou para o céu cinzento, respirando fundo. Boa sorte para você. Seja lá pelo que esteja passando, disse, antes de sair correndo pela chuva, em direção ao ponto de ônibus. O homem a observou partir, com um leve sorriso surgindo em meio ao rosto cansado. Ele não revelou, nem a ela saberia que era justamente Arthur Mendes, 42 anos, CEO do Torres Group, indo para uma reunião apressada depois de um problema inesperado no carro. O sanduíche dado por Clara não seria esquecido tão cedo, e aquela jovem desconhecida ainda cruzaria seu caminho de uma forma que mudaria suas vidas para sempre. Na tarde chuvosa, Clara chegou ao prédio moderno e imponente do Torres Group, ainda com a roupa molhada pela corrida contra o tempo. O edifício refletia luzes nas janelas de vidro, destacando a grandiosidade da empresa, um contraste claro com a simplicidade e as dificuldades da vida que ela levava até então. Clara apertava a pasta contra o peito, contendo seu nervosismo e ansiedade enquanto caminhava pelo saguão espaçoso e movimentado. Ao se dirigir à recepção, ela sentiu olhares rápidos, vestida de forma modesta, uma jovem diferente daquele ambiente de ternos caros e conversas apressadas. Ela sabia que aquela entrevista representava sua maior chance em anos para dar uma reviravolta na vida, uma oportunidade para provar seu valor e começar do zero. Enquanto aguardava ser chamada, Clara observava as pessoas ao seu redor, executivos, secretárias, jovens profissionais, todos ocupados e focados em suas tarefas. Ela respirava fundo, lembrando do momento na chuva, quando ajudou um homem desconhecido, e como aquele gesto poderia estar ligado a tudo que viria pela frente. Finalmente seu nome foi chamado, e ela foi conduzida até uma sala ampla, onde 3 avaliadores a aguardavam, cada um com papéis e olhares atentos. Clara se sentou com firmeza, encarando a mesa longa diante dela. O silêncio breve foi preenchido pelo som da chuva que ainda caía lá fora. Sabia que aquela entrevista não seria fácil. Havia muito em jogo, não apenas uma vaga de emprego, mas a chance de se redimir e reconstruir sua história. Clara respirou fundo mais uma vez, pronta para enfrentar cada pergunta e mostrar toda a sua determinação. Clara sentou-se diante dos 3 avaliadores na sala de entrevistas do Torres Group. O ar parecia pesado, como se o ambiente estivesse consciente do que estava prestes a ouvir. Com uma respiração profunda, ela começou a falar, decidida a ser transparente e verdadeira. Antes de falar das minhas habilidades, preciso contar algo importante, disse ela, olhando diretamente nos olhos dos avaliadores. Há alguns anos, fui condenada injustamente por fraude financeira. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Perdi tudo: meu emprego, minha reputação e, por um tempo, até a esperança. Clara narrou com detalhes como a investigação inicial tinha sido falha, como as provas que poderiam inocentá-la só vieram à tona muito tempo depois, e como o sistema, apesar de ter corrigido o erro, não conseguiu apagar o preconceito que passou a carregar. Ela falou da luta diária para reconstruir sua vida, dos cursos que fez enquanto estava presa, das noites sem dormir estudando para recuperar o tempo perdido.
Os avaliadores se entreolharam, visivelmente surpresos com a honestidade e a coragem da candidata. Um deles fez uma pergunta difícil: como podemos confiar que você superou completamente esse capítulo e não haverá riscos para a empresa? Clara respondeu com sinceridade: eu entendo essa preocupação. Mas a verdade é que essa experiência me ensinou muito sobre resiliência, ética e responsabilidade. Passei a valorizar cada oportunidade de fazer o certo e ser justa. Quero ser a prova viva de que as pessoas merecem uma segunda chance e que podemos crescer mesmo após grandes quedas. Ela continuou, explicando como desde que saiu da prisão, trabalhou em projetos voluntários ajudando pessoas em situação semelhante, buscando dar voz aos invisíveis e inspirando mudanças. Clara mostrou que não queria apenas um emprego, ela queria transformar sua vida e contribuir para um ambiente que valoriza o recomeço. No final da entrevista, o silêncio dominou a sala por alguns segundos. Era claro que sua história havia impactado todos, mas também deixava dúvidas, especialmente em relação à segurança e imagem da empresa. Clara se levantou, agradeceu pela oportunidade e saiu, consciente de que aquele momento poderia ser o começo de uma nova fase, ou o fechamento de uma porta que já parecia difícil de abrir. Após a entrevista, o comitê interno da Torres Group se reuniu para discutir o caso de Clara. A sala de conferências, ampla e com janelas que mostravam a cidade lá fora, estava silenciosa, mas o clima era tenso. Os 3 avaliadores, junto com outros membros da equipe de recursos humanos, analisavam as informações apresentadas, especialmente o relato da candidata sobre seu passado. O relato da condenação injusta por fraude financeira gerou um debate intenso. Alguns estavam impressionados com a coragem e a honestidade de Clara, reconhecendo a resiliência que ela demonstrava ao enfrentar um passado tão difícil. Outros, no entanto, tinham dúvidas. Preocupavam-se com a reputação da empresa e o impacto que uma contratação assim poderia causar para a imagem do grupo. É uma situação delicada, disse um dos membros mais experientes do comitê. Por um lado, temos uma candidata qualificada que claramente aprendeu e cresceu com as dificuldades. Por outro, há o receio de riscos, principalmente por ser uma posição estratégica. Outro integrante reforçou a importância da transparência. Ela foi muito sincera, o que é raro. Mas precisamos avaliar como isso pode afetar nossos clientes e parceiros, que talvez não estejam preparados para aceitar alguém com esse histórico. Clara entendia que seu papel ia além de realizar tarefas, ela era uma ponte entre o passado e o futuro, entre o que muitos temiam e o que podia ser conquistado com confiança e respeito. Enquanto isso, o programa Recomeçar ganhava força dentro do Torres Group. Inspirado pela trajetória de Clara, outros funcionários começaram a se voluntariar para apoiar a iniciativa, seja ajudando novos contratados a se adaptar ou promovendo ações de conscientização. A cultura da empresa começava a mudar, tornando-se mais humana e inclusiva, com Clara como símbolo dessa transformação. Clara também participou de eventos internos de reconhecimento, onde recebeu elogios e certificados pela sua dedicação e contribuição para o ambiente de trabalho. Esses momentos, embora simples, tinham um significado enorme para ela, que via cada conquista como um passo a mais na reconstrução da sua vida e da sua carreira. Assim, Clara consolidava sua posição no Torres Group não apenas como uma profissional competente, mas como uma inspiração viva para todos que acreditavam no poder das segundas chances e no potencial de mudança. Com o tempo, Clara se tornou um símbolo não apenas dentro do Torres Group, mas em toda a rede corporativa nacional. Sua trajetória de superação, marcada pela coragem de enfrentar um passado injusto e a determinação para reconstruir sua vida, inspirou uma verdadeira mudança cultural que ultrapassava os muros da empresa. Foi convidada para participar de conferências nacionais sobre inclusão, diversidade e responsabilidade social, onde sua história era compartilhada com públicos de diferentes setores. Clara falava com emoção e autenticidade, mostrando que uma segunda chance não é apenas uma oportunidade, mas um compromisso de transformação, tanto pessoal quanto coletivo. Nesses eventos, ela destacou a importância de programas como o Recomeçar, que não apenas contratam pessoas com históricos difíceis, mas também oferecem suporte, treinamento e um ambiente acolhedor para que elas possam prosperar. Clara enfatizava que o sucesso dessas iniciativas depende da mudança de mentalidade dentro das empresas, promovendo empatia e derrubando preconceitos. Sua presença nessas conferências gerava impacto imediato. Empresários, líderes de recursos humanos e profissionais de diversas áreas se sentiam tocados pela sua sinceridade e pela força de sua mensagem. Muitos começaram a refletir sobre suas próprias práticas e a considerar a implementação de programas semelhantes em suas organizações.
Além de palestrante, Clara participou de painéis de debate, contribuindo com ideias para políticas públicas e estratégias empresariais que favorecessem a reintegração social e profissional de pessoas que enfrentaram injustiças ou dificuldades. Sua voz ganhou respeito e influência, transformando-se em referência nacional na luta por segundas chances. No Torres Group, a visibilidade de Clara fortaleceu ainda mais o programa Recomeçar. Sua história era usada em campanhas internas para motivar colaboradores e reforçar a cultura de inclusão. A empresa passou a ser reconhecida como pioneira nesse movimento, atraindo talentos diversos e parceiros que valorizavam a responsabilidade social corporativa. Clara também colaborava com projetos sociais fora da empresa, ajudando organizações que apoiam ex-detentos e pessoas em situação de vulnerabilidade. Ela sabia que sua missão ia além do ambiente de trabalho. Era um compromisso com a transformação da sociedade como um todo. Ao se tornar um símbolo nacional de segundas chances, Clara carregava consigo não apenas sua própria história, mas a esperança de milhares de pessoas que buscavam recomeçar. Seu exemplo mostrava que o passado não precisa definir o futuro, e que, com coragem e apoio, a transformação é possível. Com o passar do tempo, a relação entre Clara e Marcelo foi se fortalecendo, construída com base na confiança, respeito e admiração mútua. O CEO do Torres Group, que inicialmente a viu como uma jovem talentosa merecedora de uma segunda chance, começou a perceber que seu sentimento ia muito além do âmbito profissional. Em encontros discretos, conversas sinceras e momentos compartilhados durante o desenvolvimento do programa Recomeçar, Marcelo se abriu e revelou sua admiração não só pela coragem de Clara, mas também pela pessoa que ela se tornará, forte, resiliente e inspiradora. Ele viu nela não apenas uma colaboradora valiosa, mas alguém com quem desejava construir um futuro. Clara, por sua vez, sentiu a sinceridade do CEO, que sempre esteve ao seu lado, apoiando-a nos momentos difíceis e celebrando cada pequena vitória. O vínculo que nasceu do trabalho e da luta conjunta por um ideal maior foi se tornando algo mais profundo, uma conexão verdadeira baseada em valores que compartilhavam. Em uma tarde ensolarada, após uma importante conferência que celebrou o sucesso do programa Recomeçar, Marcelo decidiu ser transparente e confessar seu amor por Clara. Com o coração aberto, falou sobre como sua admiração havia se transformado em algo mais intenso, e como ele via nela não apenas uma líder, mas uma parceira para a vida. Clara, emocionada, retribuiu o sentimento, reconhecendo que aquele sentimento crescia em seu próprio coração desde o início, mesmo diante das adversidades. Juntos decidiram seguir em frente, construindo uma relação baseada em confiança, compaixão e a crença no poder do recomeço. Essa união simbolizava muito mais do que um romance, era a concretização de tudo que o programa Recomeçar representava: a transformação, a esperança e a possibilidade de construir um futuro novo, onde passado e erros não definem quem somos. No trabalho, Clara continuou a brilhar, agora ainda mais fortalecida, com o apoio de Marcelo e o reconhecimento de toda a empresa. Juntos, eles se tornaram uma dupla que inspirava a todos, mostrando que segundas chances podem levar não só a recomeços profissionais, mas também a conexões humanas profundas. Assim, Clara e Marcelo seguiram lado a lado, promovendo uma cultura de confiança, empatia e renovação, provando que mesmo diante das dificuldades, o amor e a esperança sempre encontram um caminho.